Capítulo 1. O olhar. Titus era apenas mais um gladiador. Bom, mas não excepcional. 23 vitórias, 8 derrotas. Cicatrizes suficientes para provar coragem, mas não tanto que indicasse imprudência. Ele não deveria estar ali. Mas o lanista precisava de homens para uma demonstração privada no Palatino, o Palácio Imperial. 6 gladiadores para entreter convidados do Imperador Commodus durante um banquete. Não era combate real. Era teatro, coreografia, golpes ensaiados que pareciam mortais mas terminavam em abraços e reverências. Titus odiava isso. Preferia a honestidade brutal da arena. Mas então a viu. Capítulo 2. Brutia Crispina. Ela estava sentada 3 metros acima dele, no camarote imperial. Brutia Crispina, imperatriz de Roma, esposa de Commodus, o imperador louco que se considerava a reencarnação de Hércules. 19 anos, cabelos negros como ônix, olhos que carregavam uma tristeza antiga demais para sua idade. Ela assistia à demonstração com o rosto vazio, indiferente, como quem já viu tudo e nada mais importa. Até que olhou para Titus. Só por um segundo, talvez menos. Mas naquele segundo, algo passou entre eles. Não atração, não desejo, reconhecimento. 2 prisioneiros se identificando através das grades de celas diferentes. Titus quase deixou a espada cair. Capítulo 3. O jogo perigoso. Nos 3 meses seguintes, o lanista recebeu 6 pedidos do palácio. Sempre o mesmo: queremos o gladiador Titus para demonstrações privadas. Titus sabia que era loucura. Sabia que cada visita ao Palatino era jogar dados com a morte. Mas ia. Crispina sempre estava lá. Sempre no mesmo lugar. Sempre com o mesmo olhar vazio para todos. Exceto para ele. Durante as lutas encenadas, ele performava para ela. Cada movimento era uma mensagem. Cada golpe evitado, uma promessa. Eu vejo você. Eu entendo. Você não está sozinha. Ela nunca sorria. Nunca reagia. Mas seus olhos respondiam. Eu sei. Eu também vejo você. Você já olhou para alguém e sentiu que sua vida mudou? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever. Capítulo 4. A primeira palavra. Na 7ª visita, algo mudou. Commodus estava bêbado, lutando ele mesmo na arena improvisada, fantasiado de Hércules. A corte ria das piadas patéticas do imperador. Ninguém prestava atenção em mais nada. Uma escrava se aproximou de Titus. Colocou uma taça de vinho em sua mão. Sussurrou sem mover os lábios: Jardim dos Lírios. Meia-noite. E desapareceu. Titus deveria ter ignorado. Deveria ter fugido. Deveria ter valorizado sua vida medíocre, mas segura. Foi ao jardim. Capítulo 5. A confissão. Ela estava sozinha entre as colunas cobertas de era. Sem guardas. Sem testemunhas. Apenas uma mulher usando um manto simples que escondia a realeza. Eu não deveria estar aqui. Foram suas primeiras palavras. Nem eu. Se nos descobrirem, você morre. Eu sei. Então por que veio? Titus deu um passo à frente. Porque passei 3 meses tentando não vir. E falhei todas as noites. Crispina fechou os olhos. Uma única lágrima rolou. Eu sou prisioneira, Titus. Casei com um monstro aos 16. Ele me usa quando está entediado e me esquece quando não está. Não tenho amigos. Não tenho família. Não tenho nada. Você tem a mim. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Ela abriu os olhos. Você não entende o que está dizendo. Entendo perfeitamente. Ele segurou as mãos dela. Sou escravo. Você é imperatriz. Nós 2 estamos presos. Mas quando olho para você, por um segundo, me sinto livre. Eles se beijaram como pessoas que sabem que estão roubando o tempo do destino. Capítulo 6. Os meses roubados. Durante 8 meses, eles se encontraram 17 vezes. Sempre no Jardim dos Lírios. Sempre à meia-noite. Sempre com a morte observando das sombras. Conversavam mais do que tocavam. Riam mais do que beijavam. Crispina contava sobre a solidão da coroa. Titus sobre a brutalidade da arena. Ela falava dos livros que lia em grego.
ele dos campos de trigo da Gália, onde nasceu. Ela descrevia o inferno de dividir a cama com Commodus. Ele as cicatrizes que doíam em noites de chuva. Eles construíram um mundo dentro daquele jardim. Pequeno, frágil, impossível, mas real. Capítulo 7. A traição. A escrava que os ajudava se chamava Mira. Crispina confiava nela desde criança. Erro fatal. Mira era amante do prefeito da guarda pretoriana. E o prefeito era leal apenas ao poder. Na 18ª vez que Titus foi ao jardim, encontrou 20 soldados esperando. Crispina gritou. Tentou protegê-lo. Ordenou que parassem. Mas imperatrizes não têm poder. Apenas títulos. Arrastaram Titus para os calabouços. Crispina foi trancada em seus aposentos. Commodus foi informado de manhã. Capítulo 8. O julgamento. O imperador não ficou com raiva. Ficou entretido. Minha esposa se apaixonou por um escravo. Ele ria enquanto contava para senadores. Que comédia divina! Ofereceu a Titus uma escolha: morrer na arena lutando contra 10 homens armados, ou confessar publicamente que seduziu a imperatriz com magia negra. Se confessar, você morre rápido. Ela vive, mas humilhada. Se lutar, você talvez sobreviva, mas ela é executada por adultério. Titus nem hesitou. Eu usei magia. Mentiu, olhando nos olhos de Commodus. Bruxaria da Gália. Ela é inocente. Crispina, presente na sala, soluçou. Não, Titus, não. Mas ele não olhou para ela, porque se olhasse, sua coragem desmoronaria. Capítulo 9. A execução. Crucificaram Titus na Via Ápia, a estrada que levava a Roma. Não como gladiador, como criminoso comum. Crispina implorou para vê-lo uma última vez. Negado. Ela tentou suborno. Ameaças. Súplicas. Nada funcionou. Titus morreu em 3 dias. Sob o sol escaldante. Sozinho. Suas últimas palavras, segundo o guarda que o vigiava, valeu a pena. Capítulo 10. O depois. Crispina viveu mais 11 anos. Commodus a repudiou 2 anos depois, alegando infertilidade. Ela foi exilada para Capri. Morreu aos 30, oficialmente de febre. Extraoficialmente, envenenada por ordem imperial. Antes de morrer, escreveu uma carta. Foi encontrada séculos depois entre os papiros de Herculano. Dizia apenas: eu amei um homem livre. E por 8 meses, ele me fez livre também. Se isso é crime, morro culpada e feliz. Roma esqueceu Titus. Esqueceu Crispina. Mas no Jardim dos Lírios do Palatino, durante séculos, jardineiros juravam ouvir risos à meia-noite. 2 fantasmas roubando eternidade, de um império que lhes roubou tudo. Amor vale qualquer sacrifício. Ou alguns preços são altos demais. Me conta o que você pensa e se inscreve para mais histórias de amor e tragédia.